Em única discussão, a emenda de número 1 ao projeto de emenda à Lei Orgânica número 1 de 2020, de autoria do vereador Antônio Alves de Souza, o Ribeirão. Ninguém querendo discutir? Pela discussão, senhor presidente. Pela discussão, o vereador autor da emenda, Ribeirão. Senhor presidente, senhores vereadores, população que nos dá a honra de estar assistindo essa sessão, nosso muito boa noite mais uma vez. Senhor presidente, quando estou no meu 7º mandato, e felizmente eu nunca fiz campanha com proposta de diminuir vereadores ou diminuir salário de vereadores, porque até julgo que esse não é um bom projeto para quem vai entrar no legislativo. Bom projeto seria aquilo que eu faço. Sempre foi dar resultado. E isso aconteceu na prática. Por exemplo, reabertura do Frigo Estrela, com mais de 500 funcionários, um trabalho que realizei. A abertura do Instituto Federal, que hoje tem aqui instalado em nossa cidade e é uma escola regional do governo federal. A abertura do Poupa Tempo, que é um atendimento regional que antes os tupanhenses e até Marília hoje não precisa mais. A instalação da incubadora de empresa para ajudar os pequenos negócios. Verbas permanentemente com todos os deputados que trabalhei. Infraestrutura e saúde sempre foi feita. Aliás, quero ressaltar que em 1994 fui o primeiro vereador a solicitar uma viagem da Câmara que não fosse para Congresso, e sim para buscar recursos para o meu município. À época fui criticado, os resultados começaram a aparecer, e hoje quase todos os vereadores fazem esse relacionamento com os deputados. Quero aqui lembrar que o vereador, ele tem muito poder quando ele tem parceria com os deputados. Se você lembrar que a Constituição de 88 diz que vereador era para legislar e para fiscalizar o prefeito, isso é uma verdade. Porém, a política é dinâmica e muda bastante. Hoje, por exemplo, todos os deputados do seu estado têm, no mínimo, 16 milhões de emendas lá em Brasília. E se o vereador não for buscar, outros vão. De outras cidades, nós levamos o prejuízo. O estado de São Paulo também criou-se a emenda impositiva. Só para os senhores terem uma ideia, só esse ano, somado Brasília e São Paulo, juntamente com o vereador Matias, conseguimos mais de 1,5 milhão de emendas. É muito dinheiro, mas muito porque fomos buscar. Seria pouco se não tivesse. Quero lembrar que na semana passada foi publicado 2.520.000 de emendas só para a saúde, que fazem parte quase todos os deputados dessa casa. O governo federal fez um pacote só, o pagamento ao município. Mas vocês imaginam que o nosso orçamento não chega a 5 milhões. Eu falei apenas da saúde. Com certeza, somando dinheiro dos deputados federais para a infraestrutura e dos deputados estaduais, nós buscamos, quando eu digo nós, a maioria dos vereadores, que não são todos que têm realmente relacionamento com o deputado, buscamos mais do que o orçamento da Câmara. Portanto, essa matéria de todo ano eleitoral, desde minha penúltima, aliás, desde a minha 6ª eleição, é uma matéria que é discutida na Câmara. Proposta de diminuir vereador, proposta de diminuir salário, como se isso fosse dar economia. No último mandato, houve uma proposta de iniciativa popular que foi encabeçada pelas lojas maçônicas e nós respeitamos a democracia. Naquele momento, houve uma grande discussão nesse projeto e nós chegamos, o projeto deles era de 9 vereadores, como é a minha proposta de hoje. Naquela oportunidade não havia consenso, cheguei a assinar uma proposta intermediária que fosse, junto com os vereadores, 13. Os representantes da loja maçônica dizem que só aceitaria se fosse 11. Então é um imbróglio que sempre vai existir. Hoje, quando eu me deparei com a emenda desse ano de 11 vereadores, eu fui ler qual foi o motivo e qual a justificativa de 11 vereadores. A justificativa é economizar dinheiro público. Como? Aí eu falei, não posso ser favorável a esse projeto, porque se é para economizar, tem que ser 9, não pode ser 11. Então, sou contra 11, sou a favor de 9, porque se nós aprovarmos 9, nós teremos esse assunto encerrado pelo resto da vida. Por que isso? Porque a Constituição define que o mínimo de vereadores em qualquer município do Brasil é 9, e o máximo é 15. Portanto, a minha proposta, e fiz a proposta de 9, vou votar favorável, peço um voto favorável,
E já quero aqui de antemão dizer, é para que nunca mais discutamos isso. Nós temos coisas mais importantes para fazer, que é buscar recursos para o nosso município, e isso, graças a Deus, eu faço em todos os mandatos e tenho testemunho de todos aqueles que me elegeram. Sou um vereador que traz resultados. Senhor presidente, eu peço o voto favorável aos 9, peço o voto contrário aos 11, porque não é para fazer demagogia. Ou voto mínimo, ou deixa como está. Então, ou nós votamos 9, ou deixamos como está. Quem vota 11, o ano que vem tem outro projeto para baixar para 9. Então, vamos resolver isso de uma única vez. Por isso, eu proponho 9, voto 9 e peço voto para 9. Pela discussão, vereador Meirelles. Senhor presidente, eu já fiz os cumprimentos, vou direto ao assunto. Eu trabalho em cima de representatividade. A representação é, antes de tudo, uma relação, um canal entre o cidadão, né, que é o representado, com o representante que está ali para trabalhar para uma política do bem comum. No primeiro artigo da Constituição Federal, no seu parágrafo único, diz bem assim, que todo o poder emana do povo e que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente. Então, eu quero comentar aqui um artigo que foi publicado no dia 1º/7 desse mês no Jornal Diário, do professor Kawasaki, e também o Paulo José, da TV Uni, fez um belo comentário expressando exatamente o meu ponto de vista, que muitas vezes eu não soube se expressar, e nesse artigo expressou muito bem, e eu vou ler alguns artigos. Diz assim o Roberto Kawasaki, que foi vereador por 3 legislaturas, foi membro da Comissão de Finanças, de Orçamento, foi primeiro secretário, foi segundo secretário, foi líder do prefeito, foi vice-líder do prefeito e foi também presidente da Câmara Municipal. Então, tem um respeito muito grande da minha pessoa e conhece o parlamento. Então, ele falou assim, em primeiro lugar, pode-se controlar os gastos do legislativo com valores dos subsídios dos nobres edis. E ele diz muito mais ainda, muitas vezes reduzindo o vereador, não vai reduzir aí os gastos. Então, pegando nesse sentido, por isso que eu entrei com a indicação 170, pedindo para que possa diminuir o subsídio dos vereadores. Por quê? Já foi dito aqui, quero deixar muito bem o parecer do doutor Amaury, que ele diz muito bem, o orçamento da Câmara, da Prefeitura, para a Câmara já tem. É dentro do décimo, entre 4% a 7%. Então não vai diminuir. É demagogia isso falar que vai diminuir. Agora, o subsídio, sim, vai diminuir. E falando sobre representatividade, eu trouxe mais de 8 milhões para Tupã. Desses 8 milhões, 2.200.000 para arrecar. E olho aqui e faço um reprise. Se cada vereador trouxesse 2 milhões, 15 seria 30 milhões. Não precisaria ter feito aí um financiamento de 18 milhões. Nós ia recapear toda a nossa cidade. Então, pensando nesse sentido, eu dei produção. Então, vamos pensar na representatividade. E falando sobre representatividade, o grupo Amigos do PV tem trabalhado nas câmaras dos nossos municípios vizinhos, Prudente, Marília, acompanhando a transparência do portal da transparência. E fez aqui, vou ver se eu consigo colocar aqui, mostrando que 13 vereador, vou ver se der aqui, dá para ver mais ou menos, dá. Prudente, com 13 vereador, gasta 8.558.000. Marília, com 13 vereador, 10.349.000. E Tupã, em 2017, 6.459.000. Então, quer dizer que diminuir o vereador não vai diminuir gastos. Ao contrário, 13 está gastando o dobro de Tupã. Então, vamos trabalhar realmente com representatividade nesse sentido. Você que é líder comunitário, você vai deixar de estar aqui no parlamento. Porque você que é líder comunitário, você é uma autoridade, você conhece a cidade. Pegando dentro dos dizeres aqui do nosso colega, que
foi já presidente da Câmara, o professor Roberto Kawasaki, ele diz, em segundo lugar, sobre a história, observando as composições legislativas anteriores, assim como outras legislativas municipais, grupos de religiosos, outros segmentos que estão organizados, vai conseguir eleger. E muitas vezes aquele cidadão que precisa do poder público, se ele não estiver organizado, vai passar despercebido e muitas vezes não vai ter um representante aqui na Câmara. Então você, líder comunitário, precisamos de vocês aqui. Você, mulher, precisamos de você aqui. E o único meio é a representatividade. Você representando o seu bairro, onde você conhece. Quem garante que 9 vereador lá do centro vai dizer, tem gente que nem conhece a cidade, não conhece, não anda nos bairros. Então, nós trabalhamos com representatividade. Em terceiro, diz o Roberto, menos vereador, a Câmara Municipal vai ser um puxadinho da Prefeitura, vai ter mais organização, o prefeito vai organizar, vai comprar, vamos dizer assim, entre parênteses, vai organizar, comprar... Acabou, vereador. Conclui o seu pensamento. Vereador, seu tempo terminou, infelizmente, já estourou. Nós vamos ter que passar para o próximo. Nenhum vereador mais quer discutir? Pela discussão. Pela discussão, vereador Paulo Henrique Andrade. Presidente, demais vereadores aqui presentes, estou aqui escutando as falas de todos os vereadores que usaram a tribuna, e realmente entendo que a Câmara é uma coisa que ela vai mudando ao longo do tempo. Já se passaram várias câmaras aqui ao longo da história da nossa cidade, onde houveram 17, 10, 21, 15 por 2 mandatos, mas nos últimos 4, 8 anos aqui, quase 8 anos, a população vem nos pedindo realmente para que a gente possa realmente diminuir o tamanho da Câmara Municipal. Ninguém aqui está discutindo eficiência de vereador, porque isso não me compete discutir pessoas, mas vamos discutir a ideia. A ideia, sim, de ter uma Câmara enxuta, a ideia, sim, de colocar uma representatividade compatível com o tamanho da nossa cidade. Quando nós acompanhamos e comparamos os trabalhos das cidades como Marília e Presidente Prudente, como foi falado aqui por algum vereador, em relação aos gastos, nós vemos que a nossa cidade, ela possui hoje, com 15 vereadores, um vereador representando 4.400 habitantes. E quando a gente compara com uma cidade como Marília, que tem quase 240 mil habitantes, ou propriamente Prudente, vamos colocar 230, as duas, para fazer uma conta fácil, as duas têm um vereador para cada 18 mil habitantes. Isso que eu quero dizer para vocês é realmente você ter uma qualidade melhor. Eu não entendo, nós temos uma quantidade que nós vamos melhorar a qualidade, ou que nós vamos ser mais eficientes, pelo contrário. Quando a gente tem realmente um trabalho bem feito, de qualidade, vereadores na ponta, compatível com o tamanho da nossa cidade, nós conseguimos ser mais eficientes e ter até mesmo umas discussões melhores até para conseguir os nossos recursos. Trazer emenda para a cidade, graças a Deus eu também consegui, através do deputado Vinícius Poit, trazer emendas para a nossa cidade, mas não é só isso que a população quer. Lá atrás nós tivemos a oportunidade de fazer isso, e infelizmente, por N motivos, na época não conseguimos. E hoje há a possibilidade sim de fazer essa redução. Essa emenda feita pelo vereador Ribeirão nos traz realmente a possibilidade de reduzir, e nada impede de que esse número possa ser alterado num próximo mandato, numa próxima eleição, ou por alguém que seja, se assim entendermos que precisa ser mudado. Mas hoje, dada a situação que nós estamos vivendo, uma pandemia onde realmente nós não sabemos como vai se comportar o cenário financeiro do nosso país, reduzir para 9 seria um recado que nós estaríamos dando para a população de que nós estamos realmente preocupados, sim, com a situação financeira da nossa cidade. É claro que isso não tira todo o trabalho que o vereador tem que fazer de fiscalizar, de cobrar. Eu não concordo quando vem algum vereador falando, se a gente diminuir isso aqui vai ser uma extensão do executivo. Não é isso, não é a quantidade que vai fazer, nós temos essa certeza. Dou exemplo,
O próprio Ricardo Raimundo entrou com 10 vereadores e depois subiu para 17 vereadores, entrou com 10 secretarias, desculpa, e depois chegou com 17 secretarias para poder fazer algumas acomodações. Então, quando você não tem um ideal, quando você não tem uma questão de ideologia na questão da palavra do vereador, a gente não é pelo fato de ter 9 ou ter 15 que isso vai mudar. Então eu peço para os vereadores, vamos realmente dar o recado para a população que nos pede não através da maçonaria só, mas através de abaixo-assinados. Nós tivemos uma renovação grande na última eleição, onde a população me pedia para todos os vereadores que a Câmara tinha que ter uma redução no número de vereadores. Há 2 projetos, um projeto de 11 e um projeto de 9. Eu voto favorável nos 2 projetos e peço para que todos os vereadores escutem a população. Vamos ouvir a voz das ruas que nos pedem para que tenhamos uma Câmara mais enxuta, mais eficiente e para que com isso nós fiquemos em igualdade com municípios maiores, que são exemplos para nós, que tiveram desenvolvimento ao longo do tempo com uma Câmara mais enxuta e fizeram a coisa acontecer. Não necessariamente nós precisamos de quantidade. Eu sempre falo que qualidade não quer dizer quantidade. Qualidade quer dizer ter pessoas capacitadas, pessoas realmente focadas em fazer a coisa acontecer, em fiscalizar o executivo, em cobrar do executivo um bom cuidado com o nosso dinheiro. Teve gente que me pediu, mas se diminuir para 9, vamos derrubar o prefeito. Gente, com 15 vereadores, se o prefeito for ineficiente com 15 ou com 9, nós vamos ter que fazer o nosso trabalho. Não é a quantidade de vereadores que vai assegurar um prefeito na nossa cidade, o que vai assegurar isso é o trabalho dele, eficiente do nosso dinheiro. Então, presidente, para concluir, como sou líder de bancada, peço mais 1 minuto e meio, só para concluir. Regimental. Então, assim, não é a quantidade que vai fazer essa diferença, e sim a qualidade da Câmara Municipal para poder fiscalizar e cobrar. Então, eu peço para os vereadores encarecidamente, vamos discutir ideias, vamos discutir realmente algo que a população nos pede, e não é esse ano, não é questão eleitoral. O Ribeirão sabe que vários, desde o primeiro ano que eu entrei aqui, veio procurando todos os vereadores para colocar esse assunto na pauta. Infelizmente, conseguimos muito próximo das eleições, mas ainda há tempo, não tem nada que nos obrigue a não fazer isso. Pelo contrário, a população nos cobra e nos pede para tomar uma decisão. Eu voto favorável para 9 vereadores e ter uma Câmara enxuta, eficiente e com um gasto de acordo com a nossa cidade. Peço voto favorável a todos os vereadores. Obrigado, presidente. Volta a palavra. A emenda número 1 continua em discussão. Ninguém mais querendo discutir? Colocamos em votação. Questão de ordem, presidente. Questão votação de ordem, vereador. Senhor presidente, vereador Ribeirão. Pois não. Como autor, eu quero fazer o encaminhamento da votação. Pois não. Senhores vereadores, a população que nos assiste, está aí a oportunidade desse assunto encerrar na Câmara Municipal. Eu gostaria de que a Câmara fosse sempre discutida, assuntos e ações a favor do município, através de trabalho, de resultados, como nós fizemos hoje. A história da Santa Casa está aí para todo mundo ver. Mas temos hoje a oportunidade, com a minha emenda, de encerrar essa discussão. Porque se for aprovado o 9, esse assunto encerra-se hoje. Nunca mais terá essa discussão em outros mandatos. Se nós não votarmos 9, eu já disse claramente, quem faz uma emenda, para quem está entendendo, você que está nos assistindo, quem faz uma emenda num projeto, porque quer consertar um projeto. A minha emenda vem consertar o projeto de tal forma que esse assunto se encerra. Portanto, quem faz uma emenda, e se a minha emenda não for aprovada, infelizmente terei que votar contra o projeto principal, porque eu não concordo com ele, porque deveria ser 9. Portanto, eu solicito a votação favorável aos 9, para que esse assunto nunca mais volte a ser discutido na Câmara. Poderia hoje estar discutindo os dinheiros que está chegando para o município, poderia estar discutindo coisas importantes para o município, e estamos levando a expectativa para a população de que vai reduzir o número do vereador. É bem verdade que a população está desgastada, está chateada com os políticos. Se não tivesse nenhum vereador, para eles estariam bom, porque, na verdade, eles têm razão. O resultado prático de muitos políticos é muito ruim. Então, nós temos hoje a oportunidade de encerrar esse assunto definitivamente, votando 9 vereadores
e com isso, esse assunto nunca mais será discutido na Câmara, porque 9 é o mínimo que a Constituição define para a Tupã. Portanto, eu solicito a votação favorável em 9 e solicito votação nominal para todos. Questão de ordem, vereador Paulo Henrique Andrade. Solicito a votação nominal, presidente, por gentileza. Ok, é regimental, tem um vereador mais querendo discutir, nós vamos fazer a votação e eu peço ao nosso secretário que chame os vereadores para votar. Ainda posso falar de novo. Eu peço aos vereadores que votem pausado para que a gente possa registrar os votos aqui. Como a gente está online, de uma forma remota, pedimos que os vereadores façam o seu voto de uma forma tranquila para que a gente possa organizar os nossos trabalhos. Senhores vereadores, então vamos iniciar a chamada para a votação nominal. Vereador Alexandre Combate. Contrário. Contra. Vai contando, hein? Vereador Amaury Sérgio Mortágua. Estou aguardando ativar o som. Está ativado, vereador, excelência. Meu voto é contrário. Vereador Antônio Alves de Souza. Meu voto é favorável. Vereador Antônio Carlos Meireles da Silva. Eu quero justificar meu voto. Você, cidadão que está me ouvindo, se você se acha representado, por favor, entre na política. Entre aqui. Então, não quero tirar a tua representatividade. Por isso, eu voto contrário. Vereador Augusto Fresneda Torres. Favorável. Mas o coração dele está assim. Vereador Charles dos Passos Sanches. Favorável. Vereador Eduardo Akira Edamitsu. Favorável. Vereador Pastor Eliezer. Favorável. Vereador Gilberto Neves Cruz. Favorável. Vereador Luiz Alves de Souza. Contrário. Vereador Osmídio Fonseca Castilho. Um minuto, vereador. Seu microfone está fechado. Pedir para que abra o microfone. Pode fazer o seu voto agora. Contrário. Obrigado. Vereador Paulo Henrique Andrade. Presidente, justificando meu voto, e mais uma vez temos a oportunidade aqui, ainda temos alguns vereadores para votar, ainda peço a consciência de todos, e voto favorável para um apelo da população que há muito tempo nos pede para darmos esse exemplo de uma Câmara mais enxuta, de uma qualidade e de uma eficiência. O meu voto é favorável. Vereador Renan Vitor Pontelli. Favorável. Vereadora Thelma Tulim. Senhor presidente, meu som está ligado, senhor presidente? Tá ligado. Estamos te ouvindo. Apenas para justificar o meu voto, fizemos um projeto para a diminuição do número de vereadores para 11 vereadores, né? O intuito é não só a diminuição da despesa, mas todo o contexto, há quanto tempo a população vem solicitando essa diminuição, e nós, como representantes do povo, precisamos ouvir a voz das ruas. Então, nesse contexto, senhor presidente, já votei favorável uma vez na legislatura passada, voto novamente favorável a 9. O ideal, na minha opinião, seria 11, mas diante da emenda do vereador Ribeirão, eu acredito que nós podemos trabalhar em 9 vereadores, tendo representatividade e fazendo um trabalho que precisa ser feito.
Então, meu voto é favorável para a emenda do vereador Ribeirão. Vereador Tiago Matias. Presidente, estou sendo ouvido por todos. Está sendo ouvido, vereador. Presidente, para justificar meu voto, como ex-membro da Comissão de Constituição e Justiça até quase uma semana, onde foi feita uma manobra, né, dentro das leis da Câmara, onde me tiraram da comissão. Trabalhei com o vereador Amaury na comissão, confio muito no trabalho do vereador, que por 6 mandatos em Tupã, né, um advogado reconhecido e renomado em toda a região, e me atentei ao parecer jurídico dele, então voto contrário por entender que o projeto está irregular. Senhor presidente, temos 9 votos favoráveis e 6 contrários. Então, a emenda foi rejeitada. A emenda rejeitada, coloca-se em votação, então, o projeto de emenda à Lei Orgânica número 1/2020, de autoria dos vereadores Paulo Henrique Andrade, Charles dos Passos Sanches, Thelma Tolim, Gilberto Neves Cruz, Israel Veloso da Silva Neto e Eduardo Aquilida Mitsu. O projeto altera o caput do artigo 5º e suprime o parágrafo único da Lei Orgânica do município de Tupã, Lei 3.070 de 1990, que dispõe sobre o número de vereadores. Em primeira discussão, o projeto de emenda à Lei Orgânica número 1 de 2020, de autoria dos vereadores Paulo Henrique Andrade, Charles dos Passos Sanches, Thelma Tolim, Gilberto Neves Cruz, Israel Veloso da Silva Neto, Tutu e o Eduardo Aquilida Mitsu. Ninguém querendo discutir. Um vereador vai discutir. Um vereador vai discutir. Não, é só votação nominal novamente, presidente, por gentileza. Okay. Presidente, pela discussão. Pela discussão, vereadora Thelma Tolim. Eu apenas gostaria de ressaltar, assim, meu respeito enorme à experiência e ao bom senso do presidente da Comissão de Justiça, vereador Amaury, que é muito estudioso e que vai sempre a fundo nos seus estudos, mas eu gostaria de discordar de algumas questões, senhor presidente, porque eu não vejo inconstitucionalidade neste projeto, porque estamos ainda dentro do prazo. A Câmara Municipal de Tupã, pela Constituição Federal, é a competente para definir o número de vereadores. O vereador Amaury disse na sua explanação, no seu parecer, que o que nós estamos vendo é uma autofagia. Achei um pouco forte isso, vereador, até porque, procurando no dicionário, eu preciso ler o que é autofagia, né? Comportamento da pessoa animal que se alimenta de sua própria carne, autodigestão ou até autodestruição. Eu não vejo esse projeto que assinei junto com outros 4 vereadores como um sinal de autofagia. Eu vejo como um sinal de representantes do povo, ouvindo o povo. Há quanto tempo há o pedido para diminuir o número de vereadores? Nós estamos mesmo passando por uma situação difícil, com menos vereadores teria menos despesa, evidentemente, devolveríamos mais recurso, embora não tenha diminuído o percentual do repasse do Executivo para o Legislativo, mas nós teríamos condições de devolver mais recursos para o Executivo realizar os projetos necessários na cidade. Então, há um clamor da população para que se faça essa redução. Se não conseguimos para 9, que o vereador Ribeirão fez a emenda, que possamos votar para 11 vereadores, né? Diminui um pouco o tamanho, mas não diminui muito a representatividade. Falou-se aqui em representatividade das associações de bairros. As associações de bairros estão organizadas, hoje se reúnem com o Executivo, participam dos conselhos municipais, se não todos, a grande maioria,
Então, a gente percebe que a população está mais politizada, está mais preocupada com o que acontece na política da nossa cidade, do nosso estado e do nosso país. Estamos vendo aí inúmeras manifestações acontecerem. Então, o que eu vejo é que há legalidade no projeto, é a Câmara Municipal quem tem que fazer isso. Nós estamos ainda antes do início das convenções municipais, portanto, ainda está dentro da legalidade. Então, nós podemos fazer essa alteração se quisermos. Há um clamor, não é da maçonaria, não é dos clubes de serviço, não é da OAB, né, que encampou também, mas é das pessoas da rua, do morador lá do bairro. As pessoas pedem de nós que nós tomemos uma atitude no sentido de fazer a nossa parte, diminuir um pouco o tamanho da Câmara. É importante para que a gente mostre para a população que nós estamos fazendo a nossa parte também. Então, eu sei que todos trabalham muito, trabalham duro, mas aqueles que realmente trabalham terão os votos, poderão estar de volta à Câmara, fazendo o seu trabalho, representando a população. Nesse momento, o que eu acredito é que nós precisamos fazer o que a própria população está nos pedindo. Por que nós fomos eleitos seus representantes? Para fazermos aquilo que eles almejam. E eu acredito que é isso que eles estão almejando nesse momento. Então, nós não estamos, na minha opinião, nos autodestruindo. Nós estamos, sim, atendendo ao clamor da população que pede que o poder público seja um pouco mais enxuto, que a gente possa trabalhar com menos pessoas, com menos despesa, com menos gasto, e que tenha efetividade nisso. Por isso, senhor presidente, eu peço voto favorável, sou uma das autoras desse projeto de emenda orgânica, e eu solicito, então, que todos pensem bem no que vão fazer, em como vão votar, para que a gente possa fazer aquilo que os nossos representados esperam de nós. É isso, senhor presidente, muito obrigado. Eu peço voto favorável, então, ao projeto, mesmo não sendo com a emenda, que não passou, porque precisa de 10 votos, eu peço voto favorável para esse projeto de 11 vereadores. Obrigado. Pela discussão, o vereador Meireles. Peço aos vereadores, se quiserem discutir o projeto, para que se inscrevam aqui pelo chat. Presidente, eu já fiz os cumprimentos. Quero aqui, com mais calma, deixar meus elogios ao doutor Amauri, um grande jurista, tem um conhecimento, e olhando o parecer realmente da Vossa Excelência, doutor Amauri, realmente é inconstitucional. Não podemos entrar dentro da legislação federal. Não podemos legislar nesse seguinte. E dentro do artigo 16, realmente fala 1 ano antes, não pode mudar. E está querendo mudar. Então, você, cidadão, que está me ouvindo, mostrando um pouquinho mais do trabalho, a gente pensa na representatividade, e o grupo Amigos do PV fez esse acompanhamento desde 2017 até 2019. Né? Vou ver se consigo aqui mostrar novamente o gráfico, para que a gente possa colocar, vamos ver, dá para ver aí? Dá para ver. Então, Presidente Prudente, com 13 vereadores, gastou 7.437.000. Marília, com 13 vereadores, 7.987.000. E a projeção aí, Tupã, 4.336.000. Então, pegando desde lá, de 2017, e pegando nesse sentido, só voltando aquele gráfico, que não deu para mim mostrar direito, então, está aqui mais ou menos. Então, diminuir vereadores não diminui o gasto. Vai aumentar aí a verba diária, vai aumentar aí podemos criar aí uma verba paletó que não tem, aumenta aí verba de gabinete. Então, meus amigos, para diminuir gastos,
tem que diminuir os subsídios dos nobres pares. Aí sim podemos diminuir. Ou diminuir, dentro do orçamento, o repasse para a Câmara Municipal. Aí sim diminui gastos. Então, eu peço voto contrário. Você, meu cidadão, tem que estar aqui. Você, mulher, tem que estar aqui. Entre. Primeiro, garanto que você já esteja afiliado no partido. Então, conquista a vaga nas convenções. E futuramente você vai estar aqui representando realmente o seu bairro. Porque tem gente que mora no centro, não conhece o bairro. Só você, cidadão, líder comunitário de associação de moradores, que é uma autoridade no bairro, conhece o que o bairro precisa. Por isso, eu peço voto contrário a essa emenda número 1 da Lei Orgânica. Pela discussão, o vereador Cabo Pastor Caxi. Peço para que abra o microfone. O vereador está me ouvindo? O vereador Cabo Pastor Caxi está me ouvindo? Senhor presidente, nobres da mesa, aqueles que nos abertam, tá? O microfone está aberto? Está aberto. Está aberto? Tá. Senhor presidente, nobres da mesa, nobres pares, cumprimentamos a todos com a graça e a paz do nosso mestre maior, Jesus Cristo Nazareno, esteja com todos nós. Senhor presidente, eu me sinto orgulhoso, eu me sinto lisonjeado, né? Quando nós temos aqui nessa Casa de Leis um vereador com a bagagem que tem o doutor Amaury, que estive durante 29 anos na polícia, 29 anos na rua, no fronte. A gente conhece um pouco ele, não é? Então, em ter um líder que conhece de leis, conhece a palmo o regimento dessa Casa de Leis, né? Um líder que ele sabe ser líder, ele não é chefe, ele é líder, um caboclo humilde, hospitaleiro, educado, cortês, sabe o que fala, né? Sabe o que fala, ele não tem quantidade, mas ele tem qualidade. Eu vou mais longe aqui, senhor presidente, de todas essas, dos 15 vereadores, Excelência Amaury, o senhor é o néctar da sabedoria, o senhor domina, então o senhor está de parabéns, por isso eu votei contra, baseado nas suas palavras, baseado no seu contexto, não é verdade? Venho parabenizar ao Amaury Mortágua, conhecedor de leis, advogado, foi professor meu, né? Deu aula para nós, para mim, no Colégio Luiz de Souza Leão. Então eu venho aqui parabenizar pela explanação, ele deu uma aula aqui para todos nós, como que se faz política, não é verdade? E também, senhor presidente, meu voto foi favorável devido à representatividade, porque quanto mais vereadores, maior o senhor que está em sua casa será representado, não é? Não vai ficar num grupo de 9, porque aí fica mais fácil para o executivo controlar. Então, aliás, eu sou a favor até de mais vereadores, né? Só que, infelizmente, senhor presidente, não são todos vereadores que trazem para a cidade, né? Eu tenho um vídeo aí gravado do senador Major Olímpio, que ele mandou 2 milhões e 100 para Santa Casa, 2 milhões e 600 para a Casa das Crianças. Agora o Mota mandou mais 800 mil
na nossa bancada aí, nós temos feito grandes coisas para a nossa cidade. Então, o povo de Tupã, eles sabem, aqueles que os representam, aquele que conhece a cidade, 29 anos na rua aí, conheço rua por rua de Tupã, entra e sai em qualquer lugar. E não tem, presidente, eu votei contra porque eu sou a favor da representatividade. Trouxemos viatura, trouxemos 25 policiais, né, para Tupã e outras coisas mais aí. Então, por isso que meu voto foi contra os 9 vereadores, né? E mais uma vez, senhor presidente, doutor Amauri, o senhor deu uma aula, o senhor conhece, o senhor mostrou que o senhor veio para ficar. Parabéns. Era somente isso, senhor presidente, e volta a palavra. Ninguém mais querendo discutir? Pela discussão, presidente. Pela discussão, vereador Paulo Henrique Andrade. Vamos lá. Vamos tentar organizar as ideias. Não atacando e nem comentando de forma pessoal, mas a questão da inconstitucionalidade, eu vou concordar com o vereador Charles e com o vereador Capitão Neves, que realmente nos dá a certeza que as alterações que podem ser feitas são até as convenções. Sobre as questões de serem os vereadores autores e também participarem das comissões, é assim que funciona, tem que mudar o regimento para alterar isso. Ou a gente muda o regimento interno e começa a ter essas questões mais com cuidado maior, mas sempre foi assim a Câmara Municipal, nós sempre votamos, você estando ou não estando na comissão, você sempre pôde dar o seu parecer. O parecer dentro das comissões. E isso foi feito de forma muito brilhante, até pelo vereador Charles e pelo Capitão Neves. Não aqui menosprezando o vereador Amauri, que realmente é um sábio na arte de advogar, um belo jurista, um belo advogado, mas não há essa inconstitucionalidade. O que há aqui realmente um desejo da população, um desejo que vem a longo tempo, que a população nos pede para termos uma Câmara menor, mais enxuta e com bastante representatividade. Volto a frisar isso. Nós com 11 vereadores, que foi essa questão do nosso projeto, meu, da doutora Thelma, do Capitão Neves, do Charles dos Passos, do vereador Chigueira e do Tutu, que na época ainda era vereador, foi realmente para provocar a Câmara Municipal e trazer esse assunto que a população nos pede. Não é um projeto do Paulo Henrique ou dos outros 4 vereadores que falei agora, mas sim um projeto da população que sempre vem nos solicitando essa questão. Não é porque nós temos 15, Meirelles, que nós vamos gastar mais que se reduzir para 9. Pelo contrário, somos todos responsáveis aqui e sempre buscamos, desde o primeiro ano do nosso mandato, economizar o máximo possível para essa casa. E tenho certeza que os próximos vereadores que virão também vão vir nessa pegada, principalmente numa situação de pandemia. Acho que a gente tem que realmente colocar a mão na consciência, os vereadores que estão ainda pensando que não conseguiram 9, porque acharam que realmente era uma alteração muito grande, de 15 para 11, mas que vamos sim refletir sobre 11. Peço encarecidamente para cada um de vocês pôr a mão na consciência e realmente trazer para dentro de casa o que a população tanto nos pede, que é essa Câmara com 11 vereadores. Nós não estamos dizendo que o lado que não pensa como a gente está errado, mas sim é que aquilo que a população nos pede todos os dias, aonde eu vou, nos bairros, aonde fiz campanha, onde todos os vereadores fizeram campanha, onde nós tivemos uma renovação de 10 vereadores novos, que a população nos pedia realmente essa questão de redução. Nós não estamos aqui para legislar para maçonaria, clube de serviço, igreja, e sim para legislar para a população. A população nos pede realmente que nós pensamos mais na cidade. E com essa redução, nós teremos sim condições de continuar fazendo o nosso trabalho, brilhante trabalho que alguns vereadores fazem aqui. E também esse trabalho junto com os deputados, Amauri Mortágua, Guilherme Mussi, Henrico Missachi, Vinícius Poit, Orlando Silva, todos os vereadores que estão lá, todos os deputados que estão lá na Câmara dos Deputados e deputados estaduais que estão
para nos representar e também para enviar para a nossa cidade as emendas. Tenho certeza, Meirelles, que essa verba que o senhor fala não foi só sua, também teve participação do vereador Capitão Neves. Ou seja, quando um vereador traz, não é necessariamente um por vereador que vai conseguir essas quantias de emendas que falamos aqui, presidente. Então, assim, nós sabemos que o trabalho tem que ser feito na cidade, trabalhando para os deputados, porque tem deputados que representem nós para trazer as emendas, mas 9 vereadores e agora 11 vereadores, nós vamos conseguir, sim, dar o recado que a população quer, uma Câmara mais enxuta, e aí, quem sabe, termos a tranquilidade, a consciência de que vamos fazer o papel do vereador, que é legislar em causa da população. Mais uma vez, peço o voto favorável a todos os vereadores e volto a palavra, presidente. Continue a primeira discussão, projeto de lei. Ninguém querendo discutir. Discussão, senhor presidente. Pela discussão, vereador Amorim. Senhor presidente, eu não tinha intenção de discutir esse projeto, porque essa questão é tão clara que não via necessidade da minha participação na discussão. Mas eu fui citado nominalmente e eu queria dizer que eu dei um parecer na Comissão de Justiça porque foi sorteado como relator e eu não fui lá na Comissão de Justiça e disse assim: o projeto é inconstitucional, ponto. Porque eu estou vendo gente vir aí e dizer assim: o projeto é constitucional, ponto. Não foi assim que eu fiz. Eu disse: o projeto é inconstitucional aqui, aqui e aqui. E até agora, senhor presidente, ninguém veio dizer que ali onde eu falei que era inconstitucional, é constitucional. Ninguém. Eu não quero, de maneira alguma, porque eu tenho um respeito enorme por todos os vereadores, mas especialmente pelos vereadores que estão na Comissão de Justiça comigo. O vereador Sardo já está comigo há muito tempo. A gente trabalha, inclusive, com muita harmonia e com muito respeito. Eu não quis confrontá-los e não quero. Não é assim que eu faço. Então eu vou dizer aqui: a Câmara é constitucional, a Câmara fixar o número de vereadores? É. Eu disse isso no relatório. Ou não leram ou não escutaram. Claro que é. Agora, se lembrarem, eu disse, mas há outros aspectos. Então vamos lá. A Câmara diz, o projeto diz assim, artigo 2º, esta lei, se for aprovada, entra em vigor imediatamente. Ah, e qual é a consequência disso? A consequência disso é que ela reduz de 15 para 9 vereadores imediatamente. Imediatamente. E aí, ela contraria a Constituição. O que é que a Constituição disse? 15 vereadores foram eleitos por 4 anos. Então, eles têm mandato até o dia 31 de dezembro. Ora, eu, na Comissão de Justiça, a minha função é analisar, não é consertar nada. Se quem fez a lei não escreveu lá, a partir de 1º de janeiro de 2021, a Câmara passa a ter 9 vereadores. Oh, aí estava certo, estava dentro da Constituição. Agora, veja bem, nós estamos aqui tratando de leis.
Lei não é uma coisa que você faça, depois você vai no rádio dizer, eu quis dizer tal coisa. Aí um cidadão pega lá que tem que ser 9 de imediato, entra com processo contra o presidente ou contra a Câmara, exigindo o cumprimento. E aí não adianta a pessoa ir no rádio e falar, não, mas eu quis dizer. Isso não existe. Vale o que está escrito. É o que está escrito que vale. E o que está escrito é isso. Uma outra questão, a outra inconstitucionalidade, que foram só 2 que eu disse, não disse mais nenhuma, diz respeito também a essa mesma situação desse artigo 2º, que ele invade a esfera federal quando ele determina regras para a eleição de 2020. A Câmara de Tupã não tem competência para determinar. Ela pode falar, o número de vereadores da Câmara é 9, ponto, acabou. Se isso vai entrar, não vai entrar, é a Justiça que vai resolver. Justiça Eleitoral. Não somos nós. Nós temos caso aí, há 4 anos atrás, que alteraram a legislação, até hoje a Justiça não resolveu. Senhor presidente, eu sou líder de bancada, por enquanto eu vou querer mais 5 minutos. É regimental. Então, ninguém veio aqui dizer, olha, não tem constitucionalidade aqui nem lá. Onde falaram que não tem, eu também falei que não tinha. Não tem mesmo. Agora aí tem. A gente não pode fazer leis para criar conflito. Nós temos que fazer leis para criar solução. E não conflito. Não colocar uma lei aqui que todo mundo vai ter que ir para a justiça para saber como é que vai ser. A segunda questão, senhor presidente, é que ninguém aqui está discutindo economia da Câmara. Isso é pano de fundo. O que está discutindo aqui é diminuir a representatividade e a participação política do município. É isso que estão fazendo. Estão querendo tirar os representantes do povo da Câmara. O sujeito, quando fala em qualidade, o que é qualidade? A qualidade é colocar bacharéis aqui. Vamos voltar à República dos Bacharéis. Quem não for bacharel não tem competência para ser vereador. Você que está me vendo aí no povo, para essa gente, você não serve para ser vereador. Estão querendo elitizar a Câmara. Um vereador aí, eu não me lembro o nome dele, ele falou aí que com 9 nós temos qualidade. Bom, ele precisava dizer o seguinte, quais são os 6 que estão aqui hoje que impedem a qualidade? Porque nós temos 15. Se com 9 a gente tem qualidade, com 15 não, quais são os 6 vereadores hoje que impedem a qualidade? Quem são os 6 que estão impedindo a qualidade da Câmara? A questão é de cidadania. A questão é a seguinte: o vereador, ele legisla, ele fiscaliza e ele reivindica. Se a gente reduzir para 9, a situação do prefeito, e por isso a líder do prefeito está exaltada, fica tranquila. Mas nós nem tivemos eleição para prefeito ainda, a gente nem sabe quem vai ser prefeito. Mas já estamos legislando. Sabe por quê? Você imagina 9 vereadores fiscalizando e 25 vereadores, e 15 vereadores fiscalizando. Você imagina 9 vereadores reivindicando e 15 vereadores reivindicando. É completamente diferente. É muito diferente.
Estão falando de Marília aí? Eu vou falar aqui. Obrigado. Eu tenho os mesmos dados aí de Marília e diz presidente Prudente de 2017. Marília arrecadou na Câmara 17.520.000 reais. Gastou lá, em 2017, 14.202.000 reais, 636 reais e 59 centavos. Devolveu à Prefeitura 3.317.363 e 41. Presidente Prudente arrecadou 11.160.000 reais. Gastou com os vereadores 8.558.031 reais e 45 centavos. Devolveu para a Câmara, para a Prefeitura, 2.601.968 e 55. A Câmara de Tupã, no mesmo ano, arrecadou 6.459.851 e 93. Devolveu para a Câmara, para a Prefeitura, R$1.700.148 reais e 7 centavos. Gastou 4.759.703 reais e 86 centavos. Isso significa o seguinte, senhor presidente, que se a gente fizer essas contas que a gente vê a grande imprensa fazer aí, a Câmara de Marília, de Presidente Prudente, elas têm uma sessão por semana que nem nós. Elas têm as mesmas comissões que nem nós. Então, o trabalho do vereador, aqui e lá, é o mesmo. Claro, guardada a proporção. É evidente que lá são municípios maiores e tal. Muito bem. Senhor presidente. Pois não? Eu vou querer mais 5 minutos. É regimental. Então, o que é que a gente faz? É o que o jornal faz, é que um monte de gente faz. Pega o gasto e divide pelo número de vereadores. Muito bem. O gasto da Câmara de Marília, dividido pelo número de vereadores de Marília, significa R$1.092.000 reais, 510 e 51 cada vereador. O de Presidente Prudente, 659.700.000 reais cada vereador. O de Tupã, 300.000 reais, o custo de cada vereador. Então, essa história de dizer que vai economizar, isso é balela, isso não é verdade. Estão mentindo para a população, porque sabe que é mentira. Agora vamos para uma outra questão. O valor do dinheiro para a Câmara vai continuar a mesma coisa. Se alguém aqui quisesse reduzir o gasto da Câmara, não precisava, não tem que mexer com o número de vereador. É só pegar o artigo 154 da Lei Orgânica, e lá está escrito que a Prefeitura tem que repassar 4% para a Prefeitura, e colocar que a Prefeitura tem que repassar 2% por ano. Pronto! Já vinha pouco dinheiro para a Câmara. Não precisa nem devolver no fim do ano. Nem precisa devolver. Já economizou, sem mexer na representatividade do povo. Sem mexer nos direitos políticos das pessoas do município de Tupã. Que se isso aí for aprovado, ele vai ter uma cidadania reduzida. Ele sim vai ter a cidadania reduzida. Porque muita gente nem vai poder ser candidato. Agora, sabe o que aconteceu? O dinheiro continua indo para a Câmara. E aí, nós tivemos uma época, de 2005 a 2012, que a Justiça reduziu o número de vereadores em todas as câmaras, no país inteiro. E depois abandonaram isso. Sabe o que aconteceu? O dinheiro continuou sendo o mesmo. Aí o que aconteceu? Aí nós tivemos, num monte de câmaras, porque o dinheiro estava lá, e a Câmara continuou gastando. Nós tivemos câmaras que foi contratado um carro para cada vereador.
Nós tivemos câmaras onde foi comprado notebook para cada vereador. Nós tivemos câmera onde foi contratado celular para cada vereador. E assim por diante. Nós tivemos câmeras onde foi feito prédios majestosos, porque o dinheiro da Câmara é da Câmara, não é da Prefeitura. Então o número de vereadores não interfere nisso. Nós tivemos câmaras onde os vereadores passaram a ter 3 assessores. Olha, você, cidadão de Tupã, que está me ouvindo, você prefere ter um vereador e 3 assessores, ou você prefere ter 3 vereadores? É disso que nós estamos falando, é da representatividade das pessoas. É da participação política. A participação política de Marília e de Prudente diminuiu. Puta, o cara está falando uma besteira. Então vamos ver. Nós sempre usamos o deputado federal de Marília. Sempre usamos o deputado federal de Presidente Prudente. A partir do momento que eles diminuíram a participação política da cidade, diminuíram os vereadores, eles não têm deputado federal hoje. Nem o deputado de Marília, com todos nós aqui em Tupã, um monte de gente ajudando ele, conseguiu se eleger. Diminuiu a participação política. E nós temos deputado. Já pelo 2º mandato seguido. Então, diminui a participação política do município em todos os setores. Há meios, você quer diminuir o gasto da Câmara? Há meios. Vamos rever algumas instituições que a Câmara tem, será que precisa? Se não precisar, fecha. Mas não é o vereador. O número de vereador, hoje, nós temos, e num desses estudos que eu citei aí, que está aqui, ele diz o seguinte: tem 3 estudos de participação política hoje. O voto, o grupo de pressão e o contato direto com os representantes. O povo só tem isso. Tá bom, senhor presidente, eu tenho 1 minuto para liquidar. Eu queria dizer o seguinte. Desculpe se eu me exaltei, mas isso não é indignação com o que estão querendo fazer com a Câmara Municipal de Tupã. E eu quero dizer que eu, inclusive, sou o único vereador que não é candidato. E já disse isso desde o ano passado. Então, estou muito tranquilo para dizer isso. Não sou candidato a vereador, não sou candidato nesse ano. E não foi agora que eu resolvi isso, já vem lá de trás. Mas eu quero dizer que quando você tem um seu time do coração, e o seu time eventualmente não está jogando bem, o que você faz? Você tira jogador do seu time e coloca ele com menos jogador em campo para enfrentar os outros? Nós estamos querendo apecanar a cidade de Tupã. Nós estamos querendo colocar aqui o nível de representatividade do município de 15 mil habitantes. É isso? Ou você faz o seguinte, você mantém o seu time inteiro e troca. Aí sim, troca quem você acha que não serve. E só para encerrar, senhor presidente, eu não queria falar isso, mas vou falar. Nós votamos aqui a cassação do prefeito Ricardo. Eu fui o presidente daquela comissão. Fiz a minha parte, a parte jurídica. Quando chegou na sessão de cassação, eu, que era o presidente da comissão, não falei absolutamente nada. Porque não precisava ser dito mais nada. Mas eu vi muitos vereadores que foram na tribuna e tripudiaram, agora estão votando, dizendo que a Câmara é ineficiente também. Quem vota
pela redução, está dizendo que nós aqui somos ineficientes. Só precisa dizer quem são os ineficientes e provar. Eu peço, com muita tranquilidade, que todos nós rejeitemos isso, porque se for aprovado, nós vamos ter batalhas jurídicas aí infindáveis e nem vai chegar a se completar isso. Muito obrigado, senhor presidente. Continua em primeira discussão o projeto de emenda à Lei Orgânica número 1 de 2020. Pela palavra, senhor presidente. Pela palavra, pela discussão, vereador, primeiro secretário, Charles Passos Sanches. Senhor presidente, nobres membros da mesa, nobres pares, população que nos acompanha em casa e pela internet, nosso boa noite. Senhor presidente, eu não ia fazer uso da palavra, mas como eu fui citado várias vezes, eu queria até dar uma explicação para os meus eleitores, né? Tenho um profundo respeito e admiração para com o presidente da Comissão de Justiça, o nobre vereador Amaury Mortágua, que acabou de explanar, e aprendo muito com ele todos os dias, em todas as reuniões. A gente sabe que ele é um profundo conhecedor do mundo jurídico, né, da legislação, um brilhante advogado, um vereador de expressão gigantesca, vários mandatos, e como brilhante advogado que é e jurista, eu sei que o doutor Amaury sabe disso, que no mundo jurídico a gente consegue fazer N interpretações sobre diversas óticas relacionadas ao mesmo assunto, né? Estou falando isso porque em 2010, essa casa, senhor presidente, votou uma lei bem semelhante e, em 2010, a lei também passou a vigorar na data de sua publicação. Nem por isso, isso foi em 2010, as eleições só ocorreram em 2012, ou seja, 2 anos depois. Nem por isso foram empossados mais 5 vereadores. Não é o fato da lei estar vigente a partir de sua publicação que dá direito a tirar vereador ou colocar vereador, porque subiu de 10 para 15, foi publicado e passou a vigorar. Então, se nós formos discutir a parte jurídica, com certeza nós encontraremos doutrinadores para defender ambos as facetas. E falando também, senhor presidente, sobre a possibilidade do artigo 2º da emenda produzir os efeitos para o processo eleitoral 2020, que nós não teríamos legitimação, né, para tratar de assunto da esfera federal. Entretanto, essa lei, se aprovada, só seria inconstitucional se decidido que o pleito não seria viável nesses termos para essa legislatura, para essa campanha de 2020, para as eleições de 2020. Então, estou dizendo isso porque, se realmente considera que é inconstitucional, entra com a representação, uma DIN, como eu fiz, senhor presidente, quando foi aprovado pela Casa aqui em 2017, uma lei totalmente inconstitucional que modificou a lei orgânica e também o regimento da Casa, uma lei também que criou cargos comissionados aqui para a Prefeitura, também inconstitucionais, e teve vereador, senhor presidente, que veio hoje defender a inconstitucionalidade desse projeto, estufar o peito e dizer que entende de leis e que ela nesse caso, inconstitucional, mas veio defender esses projetos inconstitucionais que a lei, que a justiça provou que era inconstitucional. Será que entende mesmo de lei, senhor presidente, para vir discutir com tanta veemência, estufar tanto peito assim? Então, assim, mais uma vez, tenho um profundo respeito e admiração pelo nobre vereador Amaury, que sabe colocar as palavras e que sabe escrever. Tive participação na comissão que cassou o prefeito e eu aprendi muito com ele, venho aprendendo mais uma vez. Ele, sim, com certeza fará uma falta muito grande para essa casa, porque já disse agora que não é mais candidato. Mas fizemos esse parecer favorável à constitucionalidade, entendendo que se o vereador quisesse e entendesse que era inconstitucional, então que vá à justiça e nós teremos aí a chancela do judiciário para dizer se realmente o que estamos fazendo coaduna com a legislação brasileira ou não. Mas, senhor presidente, não é legalidade que estamos discutindo aqui, é
cada vereador já tem a sua ideia, o seu convencimento, e vai votar de acordo com ele. Então, assim, o que acontece é que, de acordo com o que eu já tenho, a minha convicção que eu já tenho formada, eu falo e defendo para que a minha convicção impere. E isso aqui é uma casa de leis, um parlamento, como sempre disse o nobre vereador Ribeirão, estamos aqui para discutir. Então, eu só queria falar, senhor presidente, que o nosso parecer foi proferido baseado nesses argumentos que eu acabei de proferir. E era só, senhor presidente. Agradeço mais uma vez e volto a palavra. Pela discussão, vereador Capitão Neves. Boa noite mais uma vez, presidente, vereadores. Coincidentemente, nós estamos com o mesmo grupo, né? Nosso presidente, Amaury Mortágua, né? Dessa vez aí, relator. Nosso amigo Charles de Passo, o vereador Capitão Neves, numa mesma comissão, com a mesma utilizada na cassação do prefeito Ricardo Raimundo, né? E na oportunidade também fiz meu voto apartado e também fiz agora, em nenhum momento o meu voto e o do vereador Charles foi também dito que é inconstitucional. Então nós votamos dentro da constitucionalidade, dentro daquilo que prevê a Comissão de Constituição e Justiça, e em nenhum momento o nosso voto apartado foi questionado por nenhum. Então significa que nós jamais estaríamos votando contra o inconstitucional. Algumas coisas que eu acho que a gente tem que respeitar os vereadores, e cada um tem o direito de opinar, dar a sua opinião, respeita a opinião de todos, aí a gente aprende, mas em nenhum momento eu estou votando de uma maneira inconstitucional, tendo visto que eu estou obedecendo o meu voto apartado, que eu não vi ninguém dizer que ele era inconstitucional. Então, se ele é constitucional, ele é válido, e além do mais, diferentemente do que foi dito, eu só estou votando por uma coisa que todo mundo defende: representatividade. Ou seja, todas as pessoas que eu conheço são para diminuição de número de vereadores. Então, eu estou fazendo o quê? Representando aquilo que nós defendemos aí na Câmara. Eu só estou apenas transmitindo o recado. Eu não tenho o direito de ser contra ou a favor. Eu tenho que representar, nesses momentos, assim como sempre faço, a opinião do cidadão. Então, eu peço o voto favorável, porque, de acordo com o nosso voto apartado, a nossa votação, respeitando a votação do nosso amigo Amaury Mortágua, que para mim é um exemplo, mas nós também temos um voto constitucional, e assim é o que nós esperamos. Pela representatividade, é para isso que eu estou votando. Continua em primeira discussão o projeto de emenda à Lei Orgânica número 1 de 2020. Ninguém mais querendo discutir, colocamos em votação. Presidente, questão de ordem. Vamos fazer a votação nominal, por gentileza? Ok. É regimental, peço ao nosso secretário que chame os vereadores para a votação nominal. Vereador Alexandre Escombate. Contrário. Vereador Amaury Sérgio Mortágua. Contrário. Vereador Antônio Alves de Souza. Senhor presidente, quero justificar meu voto. Essa justificativa se dá para que o eleitor, o cidadão que está nos assistindo, entenda a diferença de um voto para o outro. Quando um projeto é apresentado na Câmara, o vereador pode votar a favor, votar contra. Se achar que o projeto não está adequado, ele pode fazer uma emenda. O que é uma emenda? No meu entender, é para consertar o projeto naquilo que eu entendo. Então, eu fiz uma emenda nesse projeto para que ele fosse 9 vereadores, porque é o mínimo da casa. Dessa forma, quando eu fiz a emenda, porque sou contra 11, eu sou a favor de 9, por isso eu fiz a emenda. Como a minha emenda faltou um voto para ser vencida, para valer, se a minha emenda passa, nós estaríamos votando os 11, e sim seria 9. Como não passou os 9 que eu propus, eu não posso ser favorável a 11, porque seria incoerente da minha parte. Então, sou a favor de 9, sou contra 11, sou contra 13, ou comigo, o máximo é o mínimo. Nesse caso,
eu fiz a emenda de um mínimo de 9, infelizmente ela não passou, e por isso eu sou contra esse projeto que está em tramitação. Vereador Antônio Carlos Meireles da Silva. Presidente, eu quero justificar meu voto. Em primeiro lugar, deixar aqui os parabéns. Que aula de direito aqui hoje. Parabéns, Amaury. E quero você, meu cidadão, não podemos ferir a representatividade, a democracia, não podemos ferir a democracia. Por isso, quero que você, que gosta da política, precisa estar aqui, principalmente você, mulher, venha participar. E para que isso exista representatividade, eu quero que você esteja aqui. Por isso, eu voto contrário a essa emenda. Vereador Augusto Fresneda Torres. Favorável. Vereador Charles dos Passos Sanches. Favorável, senhor presidente. Vereador Eduardo Akira Damitsu. Favorável. Vereador Pastor Eliezer. Eu gostaria de justificar o meu voto. Bom, eu, a princípio, conversei, dei reportagem, saiu no jornal, na mídia da cidade, conversei com nobres vereadores aqui da casa, que eu sou a favor da representatividade. Porém, como havia um anseio de, como foi dito aqui, da população, um trabalho feito dentro dessa casa, o vereador Ribeirão fez uma emenda para 9 vereadores, então eu comecei a entender que realmente havia um interesse muito grande que se diminuísse essa representatividade em cima de uma economia. Muito bem. Então eu decidi votar se realmente nós estávamos querendo fazer uma economia. Então eu decidi o meu primeiro voto realmente para 9 vereadores, porque eu entendia, como o Ribeirão disse, se é para economizar, então vamos economizar o máximo que nós podemos, que é o mínimo de vereador que nós podemos ter nessa casa, que são 9 vereadores, e acabaria essa discussão e teríamos a economia tanto falada na noite de hoje. Bom, então, visto que essa emenda não passou, eu votei favorável à emenda de 9 vereadores, mas infelizmente ela não passou. Eu penso, eu acho, eu acredito que esse projeto não será aprovado na noite de hoje. É só manter os votos da primeira votação, a gente sabe que o projeto não vai passar. Eu poderia votar favorável aos 11 e, de repente, ficar, entre aspas, de bem aí com a população. Mas eu vou votar de acordo com a minha consciência. Como não passou o projeto de 9 vereadores, então agora eu voto a favor da representatividade, eu voto, então, contrário ao projeto. Vereador Gilberto Neves Cruz. Justificando, né, foi falado tanto de representatividade, eu não posso mudar meu voto porque eu tenho vários grupos e dentro de todos os grupos, todos têm a mesma, 11, 9, existe uma solicitação da comunidade. E eu, como vereador, não posso fugir de ouvir o cidadão. A gente tem muita coisa a apresentar, mas o principal é eu ser a voz do cidadão na Câmara Municipal. Independente de perder ou ganhar, não é a questão. A questão aqui é representatividade. Por representatividade, eu voto favorável. Vereador Luiz Alves de Souza. Senhor presidente, ouvindo atentamente a fala do nobre vereador Amaury, que realmente deu uma aula jurídica na noite de hoje, eu me senti contemplado com a fala do vereador Amaury e cumprimento pela brilhante explanação que fez na noite de hoje. Portanto, eu gostaria de fazer uso da tribuna, mas me senti contemplado e, com a permissão do nobre vereador Amaury, faço minhas as palavras do nobre vereador. E eu voto contra a demagogia,
contra os aprendizes, candidatos a vereadores, na vida pública. Eu voto contra o amadorismo de políticos. Eu voto contra a enganação, contra o estelionatário eleitoral. Portanto, eu voto contra, senhor presidente. Não dá para aceitar essa demagogia barata, conforme já foi explicado muito bem na noite de hoje. Muito obrigado. Vereador Osmídio Fonseca Castilho. Senhor presidente, justificar o meu voto. Mais uma vez, parabenizar o nobre vereador Excelência Mauri. Mauri, professor, deu uma aula hoje sobre direito, né? Explicou para a nossa população o que realmente está acontecendo em nossa cidade, né? O porquê de 9 cadeiras, o porquê de 11 cadeiras, e não a representatividade, né? E então, baseado novamente no discurso que eu faço as minhas palavras, as palavras do nosso líder, Amauri, eu voto contra. Vereador Paulo Henrique Andrade. Presidente, demais vereadores, aqui justificando o meu voto, realmente a gente tem aqui que pensar o que nós desejamos para a Câmara Municipal. Concordo com a opinião, respeito a opinião de vários outros vereadores aqui, que às vezes se exaltam até na maneira de falar, mas o que eu estou votando aqui é aquilo que a população me pede e sempre me pediu aonde eu vou. Como o próprio vereador Capitão Neves comenta, não existe um grupo, não existe uma pessoa que às vezes me para e me pede, solicita que a gente tenha uma Câmara menor, uma Câmara mais enxuta, né? Mas, mais uma vez, essa Câmara Municipal, nesse mandato agora, pela primeira vez, votou contrária a essa redução. Infelizmente, nós vamos ter que colocar, mais uma vez, a população a par do que aconteceu hoje aqui e, quiçá, numa nova Câmara, no novo mandato em 2021, com vereadores que estejam alinhados realmente com aquilo que a população quer, que é uma redução, sim, da Câmara Municipal. A economia vai existir com 9, com 11, com 15 vereadores, mas principalmente com uma redução de número de vereadores e assessores. É isso que a população nos pede e voto favorável pela redução de 11 vereadores. Vereador Renan, perdão. Vereador Renan Vitor Pontelli. Favorável. Vereadora Thelma Tulim. Para justificar meu voto, senhor presidente, meu áudio está aberto? Está aberto. Para justificar meu voto, senhor presidente, eu gostaria de ressaltar que nós estamos aqui não com demagogia, mas com o atendimento do que muito foi solicitado. Dizer que se as câmaras maiores, com menos vereadores, gastam mais, aquela população precisa escolher melhor os seus vereadores. Também quero dizer que não dá para a gente escolher dentre 15 se tem alguém que é mais ou menos competente. Quem tem que decidir isso é a população. Se tivéssemos votado 9, se tivéssemos conseguindo diminuir para 11, quem vai analisar quem é competente ou incompetente é no voto, é na urna, é na população que vai fazer isso. Vão precisar escolher 15 novamente, e eu espero que numa próxima oportunidade, os próximos vereadores que estiverem por aqui, possam novamente discutir esse tema, sem ofensas, né, sem que haja constrangimentos. Cada um aqui deve ter a liberdade de discutir o assunto, de colocar a sua opinião sem ser ofendido. Isso, desde que surgiu o assunto, diminuição do número de vereadores, as ofensas de vários lados vieram fortes. Eu espero mesmo que muitas mulheres tenham a coragem de ser candidatas para enfrentar a situação que está sendo colocada aqui, e eu peço mais uma vez, senhor presidente, que a gente possa
analisar aquele código de ética que nós apresentamos aí a semana passada. Então, eu quero agradecer, o meu voto é favorável ao projeto de diminuição, porque ouço a voz das ruas. Muito obrigada. Vereador Tiago Matias. Presidente, mais uma vez sigo o relator Amauri, que deu uma aula jurídica aí, voto contra pelo projeto ser irregular. Senhor presidente, temos 7 votos favoráveis e 8 contrários. Não, o projeto, então, está rejeitado na casa. A seguir, na ordem do dia, temos o projeto de lei complementar 14/2020, de autoria do prefeito municipal, autoriza a permuta de áreas de terreno objeto de matrículas de número 54.662 e parte da matrícula 54.665 do patrimônio disponível do município e da matrícula 30.574 constante pertencer a Carlos Eduardo Braga Rossi ou sucessores para fins de permuta, objetivando a implantação de condomínio empresarial e loteamento residencial com 5.015,87 metros quadrados para desavetação e regularização de vias públicas e da outras providências. A esse projeto também há uma emenda de número 1, também de autoria do prefeito municipal, que altera o seu artigo 1º. Então, primeiramente, emenda de número 1 ao projeto de lei complementar 14/2020, de autoria do prefeito municipal. Em única discussão, a emenda de número 1 ao projeto de lei complementar número 14 de 2020, de autoria do prefeito municipal. Pela discussão, presidente. Pela discussão, vereador Amauri. Vereador Meirelles. Presidente, já fiz os cumprimentos, vou direto ao assunto. Eu sempre, pegando aqui um pouquinho a lei orgânica, eu vi que dentro do projeto, ele trabalha muito dentro do artigo 87. E dentro do artigo 87, ele vai direto só no inciso B, que é a permuta. Enquanto que eu acho que deveria colocar no projeto, pegando dentro da lei orgânica, a lei orgânica do artigo 87, ele fala bem assim, que a alienação de bens dos municípios, subordinado à existência de interesse público, devidamente justificado, será sempre procedido e avaliado e obedecerá os seguintes termos: quando os imóveis dependerá da avaliação prévia, da autorização legislativa e licitação na modalidade da concorrência. Então, segue os casos, colocando aqui o inciso da permuta. Mas a gente sabe que teve a lei 346, de 29 de maio de 2018, o apoio à lei Desenvolve Tupã, né, que ele fala no seu artigo 5º que para a concessão de incentivo econômico e poder executivo, poderá utilizar-se de sua desapropriação de permutas ou aquisição de bens, de imóveis, além da disposição de bens desafetados do seu patrimônio, a partir da lei autorizada que especifique as condições e os requisitos para a formação dos distritos industriais nas zonas econômicas e, resumindo, ele fala dessa lei estabelecida no plano diretor. Então, faltou aqui também a lei, o projeto está dentro desse plano diretor. E pegando mais ainda, no artigo 6º da lei do Desenvolve Tupã, no seu artigo 6º, ele fala assim, que a avaliação do imóvel para fins dessa lei complementar será realizada por uma comissão de avaliação composta de 3 servidores efetivos, sendo 2 da Secretaria de Planejamento, 1 Desenvolvimento Urbano,
das quais deverá ser inscrito no CREA, Conselho Regional de Engenharia e Agronomia, Conselho de Arquitetura e Urbanismo de São Paulo, e um do Departamento de Tributação e Fiscalização da Secretaria do Município da Economia e Finanças. Então, eu vejo que os três funcionários, está faltando um da tributação. Então, eu pediria ao líder do governo para que pudesse retirar esse projeto, para que a gente pudesse discutir mais algumas coisas, porque falta adaptação dentro do plano diretor, que é específico que está falando aqui, e também desses 3 funcionários que está faltando nessa avaliação no processo administrativo, tá bom? Então, peço, por gentileza, para que a líder do governo pudesse retirar, para que a gente pudesse se adaptar e fazer, tá bom? Então, é isso. Por enquanto, se não retirar, eu voto contrário. Continua em única discussão a emenda de número 1 ao projeto de lei complementar número 14 de 2020. Ninguém mais querendo discutir, colocamos em votação. Os que forem favoráveis, permaneçam como estão. Presidente? Pois não? Voto contrário. Então, o projeto está aprovado com voto contrário. A emenda está aprovada com voto contrário do vereador Meirelles. Emenda aprovada. Coloca-se então em votação o projeto de lei complementar 14 de 2020, de autoria do prefeito municipal. Em primeira discussão, o projeto de lei complementar número 14 de 2020, de autoria do prefeito municipal. Ninguém querendo discutir, colocamos em votação. Os que forem favoráveis, permaneçam como estão. Pela ordem, presidente. Pela ordem. Pela ordem, vereador Meirelles. Voto contra. O projeto está aprovado, com exceção do voto do vereador Meirelles. A seguir, temos o projeto de lei número 14 de 2020, de autoria dos vereadores Luiz Alves de Souza e Charles dos Passos Sanches. O projeto de lei número 14 de 2020 altera a lei número 4.766 de 2015, que dispõe sobre o calendário oficial do município, incluindo a Semana Municipal de Praticante de Hip Hop Tupaense. Também esse projeto há uma emenda de número 1, também dos autores Charles dos Passos Sanches e Luiz Alves de Souza, emenda número 1, que altera a ementa e o artigo 1º. Então, em votação, a emenda número 1 ao projeto de lei número 14 de 2020. Em única discussão, a emenda número 1 ao projeto de lei número 14 de 2020, de autoria dos vereadores Charles dos Passos Sanches e Luiz Alves de Souza. Ninguém querendo discutir, colocamos em votação. Os que forem favoráveis... Pela discussão, senhor presidente, desculpa. Pela discussão, vereador Luiz Alves. Senhor presidente, nobres vereadores, eu tenho a honra e o prazer de poder compartilhar com o vereador Charles dos Passos esse projeto do hip hop, que na verdade valoriza o trabalho de verdadeiros artistas populares nas comunidades, que é o hip hop, e além de tantas outras atividades que nós temos na comunidade, que é uma forma de cidadania, de crescimento, de cultura, de lazer, de entretenimento. E o que a gente espera é que a municipalidade, com todo o respeito que tem que ter a todos, também faça da mesma forma com a comunidade do hip hop, porque assim é a defesa da nossa comunidade, sobretudo a periferia da cidade, de cada município, no caso de Tupã, que externa um trabalho importantíssimo da cultura da nossa cidade, com diversas atividades. Quiçá nós tivemos muito mais praticantes ou apoiadores também dessa situação. Com certeza, nós teríamos uma cultura muito mais forte na nossa cidade ou em cada município, em cada periferia, caso tivéssemos apoiando, porque, além de tudo, nós estamos incentivando a arte, a cultura, o lazer, o entretenimento, e dessa forma, minimizando os problemas sociais em cada comunidade. Então,
eu já de pronto peço o voto favorável dos novos pares, no sentido de que a gente possa reconhecer algo que é centenário no mundo e também no nosso país, e principalmente aqui na nossa cidade. Nós precisamos, como atores políticos que somos, valorizar os atores sociais, que são os nossos artistas do hip hop. Por isso, tanto na emenda quanto no projeto, peço o voto favorável dos nobres vereadores. A emenda número 1 ao projeto de lei número 14 continua em discussão. Ninguém mais querendo discutir, colocamos em votação. Os que forem favoráveis, permaneçam como está. Aprovada por todos. Aprovada a emenda, coloca-se em votação o projeto de lei número 14 de 2020, a autoria dos vereadores Luiz Alves de Souza e Charles dos Passos. Em primeira discussão, o projeto de lei número 14 de 2020, de autoria dos vereadores Charles dos Passos Sanches e Luiz Alves de Souza. Ninguém querendo discutir, colocamos em votação. Os que forem favoráveis, permaneçam como estão. Aprovado por todos. A seguir, o projeto de lei número 20 de 2020, de autoria do prefeito municipal, autoriza a abertura de crédito adicional especial de R$100 mil para atender necessidades orçamentárias da Secretaria Municipal de Obras e Trânsito, com recursos do superávit orçamentário do exercício de 2019 e da outras providências. Em primeira discussão, o projeto de lei número 20 de 2020, de autoria do prefeito municipal. Ninguém querendo discutir, colocamos em votação. Os que forem favoráveis, permaneçam como estão. Aprovado por todos. Último projeto da ordem do dia é o projeto de lei número 24 de 2020, de autoria do presidente da Casa, presidente vereador Pastor Eliezer, declara de utilidade pública municipal o COTUR, Clube Ornitológico de Tupã e região. Eu gostaria de pedir voto favorável a esse projeto de lei. O CONTUR é um clube ornitológico de Tupã e região, entidade privada voltada à comunidade de ornitófilos, com a criação de pássaros ornamentais e em seus diversos aspectos exóticos e domésticos, contribuindo então para o desenvolvimento da ornitologia devidamente inscrita com o CNPJ. Então todos os documentos, regimento interno, já foi avaliado pelas comissões competentes, e esse clube é um clube que já é uma realidade na nossa cidade. Já foi feito uma exposição desses pássaros lá no comerciário, onde a Amauri cedeu o espaço para eles fazerem. Iam fazer a segunda exposição agora, já com julgamento dos pássaros, mas devido à pandemia eles tiveram que cancelar essa exposição. E esse clube ele abrange não apenas criadores de Tupã, mas de toda a região, visto que a nossa cidade é uma estância turística de Tupã. Com o passar do tempo, muitas pessoas poderão ser atraídos para a nossa cidade, fomentando aí a culinária, a questão de hospedagem na nossa cidade, pessoas que vêm de fora para participar dessas exposições, julgamento desses pássaros. Então, devido ser algo muito saudável e ser uma realidade, eu quero parabenizar aí o presidente, o Edivaldo Sebastião Zanchetti, o vice-presidente Fábio Gomes Rodrigues, e também o Evandir, né, que lutou muito para que esse projeto pudesse estar aqui na casa. E todos os associados ao COTUR, que lutou e que está acompanhando até agora esse projeto, esperando a aprovação. Então, eu peço voto favorável para os nobres pares. Em primeira discussão, o projeto de lei número 24, de autoria do vereador Pastor Eliezer. Ninguém querendo discutir, colocamos em votação. Os que forem favoráveis, permaneçam como estão. Aprovado por todos. Não havendo mais expediente a serem analisados na ordem do dia, declaramos a mesma encerrada e iniciada a explicação pessoal. Com a palavra, vereador Castilho. Cabe o pastor Castilho. Senhor presidente, nobres pares, cumprimentamos a todos
aqueles que estão nos assistindo pela TV Câmara, pela internet, com a graça e a paz do nosso Mestre Maior, Jesus Cristo Nazareno, estejam com todos nós. Senhor presidente, nessa minha explicação pessoal, eu venho aqui para parabenizar o prefeito Caio, parabenizar o Valentim Bigés, nosso amigo Rogério, todo o pessoal do Obras, né? Também o secretário da Agricultura, José Vinagre, que no transcorrer da semana passada aí, trabalharam muito lá no distrito de Varpa, né? Eles trabalharam incansavelmente, né? Eu venho aqui parabenizar toda a equipe do Obras, né? Começando aí pelo Valentim Bigés, Rogério e os demais funcionários, fizeram um trabalho muito importante, muito bonito lá na Varpa. Também o meu amigo José Vinagre, né, que esteve lá. Então, estamos aqui parabenizando. E também fiz um ofício e encaminhei também para o prefeito Caio, relacionado à segurança de Varpa, do distrito de Varpa, para que se colocasse, para que venha colocar ali em Varpa uma base com um rádio, né? Porque nós tivemos aí por 11 anos no patrulhamento rural, e lá em Varpa é difícil o rádio, é difícil o telefone, às vezes o celular. Não é todo lugar que as pessoas se comunicam. Então eu creio que com o rádio, aqueles rádios que a ambulância usa, né? Então que se colocasse uma base lá no distrito de Varpa, para que quando acontecesse algum caso esporádico, tipo vendaval, tempestade, para que houvesse uma comunicação via Tupã, para que o corpo de bombeiro, a polícia militar, as ambulâncias, né, se deslocassem com maior rapidez, para que pudesse e que venha atender melhor os nossos munícipes lá no distrito de Varpa. Então fizemos esse ofício, entregamos em mão ao prefeito Caio. Eu tenho a certeza que vai acatar as nossas reivindicações. Também quero aqui, senhor presidente, parabenizar o primeiro-tenente Butarelli, que até então esteve no comando da 2ª Companhia. Fez um trabalho muito bonito, um trabalho muito importante, não é? Junto aos policiais, junto à área da 2ª CIA Tupã, né? Enquanto esteve no comando, né? Ele é um oficial educado, prestativo, né? Tem conhecimento. Então eu quero parabenizá-lo pelo o tempo que ele esteve comandando a 2ª CIA, fez um trabalho por excelência. E também venho aqui para parabenizar também o meu amigo, como o tenente Butarelli é meu amigo, o capitão Vander é meu amigo, né? Eu venho aqui parabenizá-lo por estar assumindo a 2ª Companhia de Tupã, né? Também jovem, firme, né? Conhece de leis, não é verdade? Já esteve comandando Tupã, agora voltou novamente como capitão para comandar toda a área da 2ª CIA, as 11 cidades, né? Conhece a palmo a nossa cidade, toda a área da 2ª CIEPM. Então eu tenho a certeza que se Tupã já estava seguro, com o tenente Butarelli, vai continuar seguro, né? Por quê? Porque o capitão Vander comanda, ele sabe, conhece toda a nossa extensão territorial. Então vem aqui, senhor presidente, parabenizar o tenente Butarelli pela sua saída, pelo seu belo trabalho junto à 2ª CIA, e também parabenizar o meu amigo também, como o tenente Butarelli, o capitão Vander, que está assumindo a 2ª CIEPM. Muito obrigado, senhor presidente, e volta a palavra. Com a palavra, vereador Meirelles. Presidente, quero fazer aqui enaltecer aqui o seguinte: eu não sou contra trazer indústria para a Tupã, eu sou a favor de trazer indústria, desenvolvimento, desde que faça dentro da lei. Aqui nós tivemos realmente uma aula hoje, e foi falado uma frase que marcou muito do doutor Amauri, que a lei é para trazer a solução.
E, na época do prefeito Ricardo, tudo que o Ricardo fazia era tudo irregular. Todo mundo fazia uma tempestade, nem tempestade em copo d'água, fazia dilúvio numa tampinha de xarope, falando que tudo é irregular. E eu estou vendo nesse projeto número 14 que tem alguma coisa errada, mas eu não sou jurista, né? Então estou votando com a minha consciência e olhando dentro da lei complementar 346 de 29 de 5 de 2018, desenvolvimento do Tupã, que está faltando essa comissão, realmente está faltando do Departamento de Tributação, Fiscalização da Secretaria Municipal da Economia e Finanças, dentro do artigo 6º. E pegando dentro disso aí também, dentro do plano diretor. O plano diretor é para nortear, é para direcionar, indicar como fazer. Então, eu sou a favor, sim, trazer aqui indústria para Tupã, a gente tem uma incubadora de indústria para trazer aqui, colocar casas habitacionais, sim, mas desde que faça dentro da legalidade. Na época do Ricardo, os meus colegas que realmente viam o que era certo para que pudesse ver. Eu estou vendo que eu vou ter que entrar com uma representação, não vai ter jeito, vai ter que entrar com uma representação, porque eu entendo que está faltando aí essa justificativa dentro do projeto, dentro do processo administrativo, está faltando aí, pegando dentro do artigo 6º, do artigo 5º, que para a concessão de incentivo econômico, essa lei tem que observar as diretrizes estabelecidas no plano diretor, e eu não estou vendo, tá? Então, só para justificar, sou a favor do desenvolvimento, sou a favor de moradia popular, mas desde que o vereador está aqui para fiscalizar. E na minha interpretação, não tem medo, não, de votar contra. Votei contra, porque realmente estou vendo que tem alguma coisa errada aqui. E a gente precisa esclarecer, e uma é essa que já está irregular, da avaliação dentro do processo administrativo, que não tem aí da fiscalização tributária. Eu já puxei todos os nomes das pessoas, fiz o print, tudo certinho, dentro do portal da transparência, onde que está a pessoa designada, tá? Então, se amanhã já mudar para cá, já está mentindo, e aí fica difícil. Então, vamos entrar aí representando, porque entendo que está errado, tá? E peço aqui, agradecendo a indicação que foi aprovada, ali dentro daquela área verde, dentro da Miguel Gantos, da Moema e da Brasil, para que possa fazer ali uma trilha ciclística, que vai ser aí um cartão postal para todas essas pessoas que desenvolvem esse esporte no ciclismo. É só isso, senhor presidente, que Deus abençoe a todos. A palavra ao coordenador da TV Câmara, Ribeirão. Senhor presidente, senhores vereadores, eu quero aqui me dirigir ao vereador Meireles. Está havendo uma confusão na sua interpretação, Meireles, porque eu quero te recordar o que é esse projeto. Esse projeto é uma indicação do ex-vereador Walter Moreno, que o ex-prefeito Ricardo Raimundo iria fazer, e o que aconteceu? De acordo com o que Vossa Excelência disse, o plano diretor não permitia que fizesse, na área que a prefeitura tem, um parque industrial, porque lá é área residencial. Então, são áreas. Do lado direito da estrada que vai para Queiroz, é área residencial. Do lado esquerdo é área comercial. Aí o Ricardo, na época, tentou fazer esse projeto, não prosperou, e o Caio, por interesse do município, porque ele não pode fazer na área residencial, de acordo com o plano diretor que Vossa Excelência disse, exatamente por conta do plano diretor, é que foi feito, por interesse da prefeitura, procurou-se um particular para fazer uma permuta de área com o mesmo valor, que a prefeitura simplesmente estaria cumprindo o plano diretor. E o senhor confunde quando o senhor fala de avaliação do Desenvolve Tupã, que é o antigo Prodete.
ali não é licitação, a prefeitura tem interesse em fazer uma permuta, ela vai fazer uma permuta, ela precisa de uma avaliação. Lá não obedece a lei do Promove Tupã, porque lá é uma permuta de interesse do município, senão deveria ter uma licitação, porque lá no plano do Desenvolvimento Tupã fala que tem que ter licitação. Como é que vai fazer uma licitação se o interesse da prefeitura é por uma área específica, por uma outra que a prefeitura tem? Quer dizer, a prefeitura teve que negociar com o proprietário para ver se ele tinha interesse em pegar a área residencial e transferir para a prefeitura a área comercial. E aí entraram no entendimento e fizeram uma permuta. Só que para fazer essa permuta precisa de autorização legislativa, exatamente para dizer, o prefeito quer fazer um condomínio de pequenas empresas, de terreno de 600 metros, para atender a demanda daqueles que querem fazer uma pequena empresa, uma funilaria, uma pintura, enfim, qualquer tipo de atividade comercial e industrial poderá estar dispondo desses terrenos, quando, na verdade, a área que era da prefeitura não permite. Exatamente aí o senhor tem razão. O plano diretor não permite fazer área comercial em área residencial. Para obedecer essa lei, houve-se, então, uma negociação entre prefeitura e proprietário, e ele pediu a avaliação das áreas. O senhor pode ver que aí tem uma emenda, porque as áreas não batiam os valores. O prefeito fez uma emenda reduzindo a parte que a prefeitura está permutando. Numa das áreas era, acho que 39 mil metros, baixou para 35 ou 36, em troca de 49. Para quê? Para os valores serem coincidentes e que os dois estariam de acordo. Então, nesse quesito, não se aplica a lei do Desenvolvimento Tupã. Não é uma concorrência pública. A lei do Desenvolvimento Tupã manda fazer concorrência pública para quem interessar possa. Nesse caso, não. A prefeitura interessava por aquele terreno, que ele é do lado do frigorífico, um pouco para frente, o da prefeitura é do lado da Cidade de Deus, ali onde é o Jamil do Alibe, que é a área residencial. Então, o que a prefeitura fez nada mais é do que legalizar o que o ex-prefeito Ricardo Ramudio ia fazer, não fez, porque na época não teve tempo para fazer. Então, está sendo concretizado, Vossa Excelência sabe, o seu líder anterior era Walter Moreno, tem uma indicação dele, que eu assinei com ele a pedido, para que fosse resolvido da melhor forma possível, para que os pequenos empresários tivessem a opção de receber um terreno para alojar a sua pequena empresa e gerar emprego. Então, eu gostaria que a Vossa Excelência reconsiderasse, fosse até o almoxarifado, conversasse lá com o Valentim. O senhor está confundindo. Usa-se a lei orgânica, mas não usa-se o Desenvolvimento Tupã, porque não é licitação. E o plano diretor, ele está sendo usado tanto exatamente pelo fato de ser áreas que o plano diretor não permite fazer indústria. Porque senão a prefeitura faria na área dela, mas não pode fazer área comercial em área residencial. Por quê? Porque o plano diretor delimitou áreas residenciais e áreas comerciais, para que não haja o problema do conflito de vizinhança. Você não vai fazer uma indústria, uma serralheria do lado de uma residência. Então, atendendo o plano diretor, é que o prefeito Caio fez essa proposta de negociação, onde não haverá prejuízo para ninguém, e quem será o ganhador será os pequenos empresários que querem se alojar. Eu quero dar os parabéns ao Walter de ter iniciado esse trabalho lá atrás, mudou de prefeito e ele não parou de insistir com esse projeto. Muito obrigado, senhor presidente. Não havendo mais quem queira fazer uso da palavra em explicação pessoal e nos termos do artigo 157 do Regimento Interno, convocamos uma sessão extraordinária a ser realizada logo após o término desta, para apreciarmos em segunda discussão o projeto de lei complementar 14 de 2020 e os projetos de lei 14, 20 e 24 de 2020. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Havendo o quórum regimental sobre a proteção de Deus, damos início à presente sessão extraordinária. Convido o senhor vereador Ninha Fresneda a fazer a leitura da Bíblia Sagrada. Senhor presidente, pastor Eliezer, senhor secretário Charles Passos, senhores vereadores, vereadora, telespectadores da TV Câmara, TV do Povo, boa noite. De acordo com o regimento interno dessa Casa de Leis, farei uma citação bíblica no livro de 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17 e 18. Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo.
E tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por Jesus Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Solicito ao secretário que proceda à leitura dos projetos constantes da pauta. Primeiro projeto é o projeto de lei complementar 14/2020, de autoria do prefeito municipal, autoriza a permuta de áreas de terreno objeto da matrícula 54.662 e parte da matrícula 54.665 do patrimônio disponível do município e da matrícula número 30.574, constando pertencer a Carlos Eduardo Braga Rossi ou sucessores, para fins de permuta, objetivando a implantação de condomínio empresarial e loteamento residencial e com 5.015,87 metros quadrados para desafetação e regularização de vias públicas e da outras providências. Em segunda discussão, o projeto de lei complementar número 14 de 2020, de autoria do prefeito municipal. Questão de ordem, vereador Meirelles. Gostaria que fosse considerado aí o meu voto contrário, por favor. Ok. Aqueles que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovado o projeto, com exceção do voto do vereador Meirelles. A seguir, projeto de lei número 14 de 2020, de autoria dos vereadores Luiz Alves de Souza e Charles dos Passos Sanches, altera a lei número 4.766 de 2015, que dispõe sobre o calendário oficial do município, incluindo a Semana Municipal do Praticante de Hip Hop tubaense. Em segunda discussão, o projeto de lei número 14 de 2020, de autoria dos vereadores Charles dos Passos Sanches e Luiz Alves de Souza. Ninguém querendo discutir, colocamos em votação. Os que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovado por todos. De autoria do prefeito municipal, um projeto de lei número 20 de 2020 autoriza a abertura de crédito adicional especial de R$100 mil para atender necessidades orçamentárias da Secretaria Municipal de Obras e Trânsito com recursos do superávit orçamentário do exercício de 2019 e da outras providências. Em segunda discussão, o projeto de lei número 20 de 2020, de autoria do prefeito municipal. Ninguém querendo discutir, colocamos em votação. Os que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovado por todos. De autoria do presidente desta casa, vereador Pastor Eliezer, projeto de lei número 24 de 2020 declara de utilidade pública municipal o COTUR, Clube Ornitológico de Tupã e região. Em segunda discussão, o projeto de lei número 24 de 2020 do vereador Pastor Eliezer. Ninguém querendo discutir, colocamos em votação. Os que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovado por todos. Concluída a votação dos projetos que constavam da pauta, renovamos nossos agradecimentos a Deus por sua constante proteção e aos senhores vereadores e funcionários pela colaboração, ao público por haver prestigiado os nossos trabalhos através da TV Câmara e da internet. E damos por encerrada esta sessão extraordinária. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Que Deus abençoe e ilumine a nossa cidade. Boa noite a todos.